Existe uma pegadinha por trás dos fundos imobiliários que provavelmente você já caiu. Como assim, Ramiro? Te liga só nesse exemplo. Esse aqui é um fundo que valia R$ 102 há um ano e que hoje está cotado a R$ 93,87. Ou seja, ele teve uma desvalorização de cerca de 8%, enquanto a inflação do período foi cerca de 6%. Isso por si só faz com que muitos investidores pensam, poxa, fundos imobiliários só me fazem perder dinheiro. Eu vou sair dos fundos imobiliários, vou comprar criptomoeda, vou comprar renda fixa, vou comprar qualquer outra coisa. Exemplo aqui do Clayton, que falou que tinha 20% de fundos imobiliários, vai vender tudo, ou do José, que falou que vai vender tudo, ou como o caso do Felipe, que falou exatamente o seguinte: olha, os fundos imobiliários são ruins, eles não alcançam IPCA, até se desvalorizam, não vale a pena investir neles hoje. Bom, o ponto aqui é que existe uma pegadinha no mercado de fundos imobiliários, uma pegadinha que faz com que muitos investidores que não vivem integralmente o mercado financeiro, ou seja, que se dedicam boa parte dos seus tempos às suas profissões e a outras coisas, caiam nessa pegadinha. E é isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo, então presta muita atenção, já deixa o dedo no like e vamos lá começar explicando o básico, né? Não é surpresa para ninguém que o mercado de fundos imobiliários vem caindo. Nos últimos 12 meses ele cai cerca de 10%, sendo que tem fundos que caem bem mais do que isso. Isso é um efeito direto do aumento da curva de juros futura, ou seja, da expectativa de juros mais altos no futuro, que acaba se refletindo, né, num juros de curto prazo maior. A taxa Selic hoje está em 13,25% ao ano, ou seja, renda fixa sem risco te oferece rendimento alto, e isso faz com que muitos investidores vendam seus fundos imobiliários e vão para a renda fixa, pressão vendedora, queda nas cotas. Isso sem contar o aumento da inflação e os problemas que isso gera para o mercado imobiliário como um todo. A inflação vem subindo nos últimos meses, está acima da meta, e aí o cara que tem fundo imobiliário na carteira abre o aplicativo, olha para as cotas caindo e pensa, bicho, eu não tenho estômago para isso aí não. E eu entendo, né, para investir em fundos imobiliários, de fato, o cara tem que ter uma certa dose de autoconhecimento, uma certa dose de tolerância ao risco, a gente está falando aqui de renda variável, e meu ponto nesse vídeo nem é necessariamente convencer a comprar fundos imobiliários, é revelar um erro de raciocínio que muitos acabam cometendo e que muitos acabam tomando decisões erradas por conta desse erro de raciocínio. E aí os caras veem as cotas dos fundos imobiliários caindo todos os anos e pensam, bicho, isso aqui não faz nenhum sentido. Isso acontece bastante em fundos de tijolo, que são aqueles fundos que investem em imóveis físicos, né, como lajes corporativas, shopping centers, galpões logísticos, mas também acontece com fundos de papel, que investem em ativos de dívida imobiliária, como letras hipotecárias ou CRIs, por exemplo. Fundos de papel, eles acabam indexando sua carteira a uma determinada taxa, pode ser o CDI, IPCA ou IGPM, ou seja, indiretamente, com uma inflação mais alta, eles até pagam mais dividendos, mas esses ativos, essas CRIs, elas se comportam de forma similar a um tesouro IPCA+, ou seja, se a taxa oferecida por esses ativos aumenta, o preço da cota cai também no curto prazo. Bom, mas o exemplo que eu quero te mostrar para defender a minha tese, que tem uma pegadinha que muitos estão caindo, ele vai ser feito com base num fundo imobiliário de tijolo, porque é mais fácil de eu explicar. Eu quero aqui criar um cenário hipotético contigo. Bom, então vamos pegar aqui um fundo imobiliário hipotético, de código WXYZ. Vamos supor que esse fundo imobiliário, no período 1, ele tem 10 mil de patrimônio, beleza? É um patrimônio bem pequeno, ele tem um box numa cidade. Ele tem R$1.000 em caixa também, sua liquidez, e tá ali no seu passivo uma despesa de manutenção desse box de R$100 no determinado período. Show! Nesse caso aqui, ativo menos passivo resulta num patrimônio líquido de R$10.900. Se esse fundo aqui tem 100 cotas negociadas no mercado, quer dizer que o valor da cota é R$109, beleza? Até aqui tudo claro, né? Agora vamos imaginar o seguinte: na região em que tem esse fundo imobiliário, tem só um box de garagem, houve uma valorização, né? Sei lá, mais empresas começaram a trabalhar ali ao redor, as pessoas estão usando mais carros e menos Ubers, a região se valorizou, e aí uma consultoria que 1 ou 2 vezes por ano reavalia o valor dos imóveis de um fundo imobiliário, vai lá e fala, olha, esse box aqui, ele não vale R$10.000 não, ele vale R$12.000, ele se valorizou 20%. Aí o que acontece? Bom, o valor patrimonial sobe para 12 mil, valorizou 20%, ele continua ali com o mesmo dinheiro em caixa, continua com a mesma despesa provisionada, que ele distribuiu o caixa no período anterior, recebeu mais caixa do aluguel, pagou a despesa, mas provisiona a próxima despesa a ser paga, e aí foi para um patrimônio líquido de R$12.900, ok? Ainda tem 100 cotas, houve uma valorização no valor patrimonial da cota em cerca de 18,35%.
8%. Até aí entendido. E aí você pode pensar, ok, Ramiro, mas nesse caso o investidor em fundos imobiliários, ele vê o fundo se valorizar, se isso acontece? E a resposta é não, não necessariamente. Muitas vezes uma consultoria vai lá, reavalia o valor dos imóveis de um fundo, o valor desses imóveis aumenta, o ativo do fundo aumenta, o valor patrimonial da cota aumenta, porém, se não tem investidores querendo comprar esse fundo, se não tem mais gente querendo comprar do que vender, ou se daqui a pouco ele não aumentou o dividendo distribuído e as pessoas não estão vendo valor tanto nesse fundo, o valor de mercado da cota continuou o mesmo. Ou seja, o valor patrimonial aumentou, mas o investidor não viu nada no seu bolso. E aí eu vou seguir aqui a minha simulação, mas antes disso, tá? Só te ilustrando um pouco do cenário, o cenário atual que faz muita gente como o José comentar aqui, olha, eu vou vender meus fundos imobiliários e comprar ações do exterior. Aí eu te pergunto, você está pensando assim também? Se sim, por quê? Até pode deixar aqui nos comentários. Mas se a resposta for algo na linha do tipo, olha, eles não sobem faz 3, 4 anos, não aguento mais eles andarem de lado, ou poxa, tem muita notícia negativa, eu vou cair fora. Eu lamento te informar, mas esse tipo de comportamento é justamente o tipo de comportamento que vai te fazer perder dinheiro no mercado com consistência. Gente, que você me xingue, não sou eu que estou dizendo isso, tá? Isso é um estudo do JP Morgan, uma das maiores casas de investimentos do mundo, que constatou que o retorno do investidor médio é menor do que a inflação, do que investimento em imóveis residenciais, do que investimento em títulos de renda fixa, do que investimento em ações, do que investimento em ouro, do que investimento em fundos imobiliários nos Estados Unidos. Por quê? Porque o investidor médio, que trabalha bastante, que se dedica bastante ao seu trabalho, que na média é empresário, profissional liberal, esse cara aqui, ele não é um expert em investimentos, ele toma as decisões baseadas nas informações que ele tem. E geralmente as informações são as seguintes: se a cotação tá ruim, como tá dos fundos imobiliários, as manchetes são negativas. Se a cotação tá boa, tá subindo, as manchetes são positivas. E esse cara não sabe quando vender e quando comprar, e ele acaba vendendo na baixa e comprando na alta, ou vice-versa, que não acontece com quem investe usando a estratégia de alocação de ativos. Uma estratégia que talvez você nunca tenha ouvido falar, a não ser aqui, mas que explica 91% da performance de um investidor no longo prazo. E aí, se por acaso você não tem uma alocação de ativos clara, não tem uma estratégia clara de composição da sua carteira, então eu te convido a parar tudo e apertar aqui no primeiro link na descrição ou apontar o celular para o QR Code que está na tela agora e participar de forma gratuita de uma sessão de 1 hora de consultoria de investimentos aqui com o Clube do Valor. 45 segundos. Esse é o tempo que leva para você apontar o celular para a tela e preencher algumas poucas informações ou apertar aqui no primeiro link na descrição e ter acesso a uma entrega que o Roberto, por exemplo, seguidor aqui do canal, comentou que foi uma entrega transformadora, que mudou a vida dele, que ele já era bem organizado financeiramente e que depois da conversa fez alguns ajustes, tem muito mais confiança para investir, beleza? Se você não tem um alvo a ser investido em fundos imobiliários, um alvo em ações exterior, clareza sobre quando comprar e quando vender, aperta aqui nesse link, enquanto eu vou seguir aqui a minha explicação. Nesse exemplo hipotético, o patrimônio do fundo se valorizou, né? O valor patrimonial da cota se valorizou 18%, num período em que a inflação foi de 5%. E aí você pode estar se perguntando, beleza, mas para onde é que foi esse dinheiro? Bom, das duas, uma. Ou o gestor do fundo pega esse dinheiro para investir em novos imóveis e ampliar a carteira, ou ele distribui os lucros auferidos. Sendo que, segundo essa lei aqui, de 1993, os fundos imobiliários devem distribuir no mínimo 95% dos lucros semestrais a regime de caixa. Então vamos supor que esse gestor aqui distribuiu o lucro, né? O imóvel valia 10, ele vendeu por 12. Aí o que a gente tem? A gente tem um lucro da venda de R$2.000, ele é obrigado a distribuir pelo menos R$1.900, o que dá um dividendo extra por cota de R$19, dá um yield mais alto ali momentaneamente, e aí sobrou, né, no ativo R$10.100, ou seja, em outras palavras, tá? Entre o período 1 e o período 2 houve uma valorização no valor da cota e entre o período 2 e o 3 uma desvalorização. O valor patrimonial da cota voltou a R$110, tendo uma alta de 0,92% entre o período 1 e o 3. Então, se você olha somente o valor patrimonial por cota, você vê uma alta muito pequena, uma alta inferior à inflação no período, justamente por conta de um fator que muitos investidores veem como algo negativo, que é o fato de que o dividendo que o fundo imobiliário distribui tem que sair da cota. Ou seja,
Para que foram aqueles R$19 de lucro por cota? Foram para o bolso do acionista. E isso o gráfico do Google aqui não mostra. E eu posso pegar aqui o exemplo do próprio fundo BTLG11 para te explicar, né? O gestor comenta que ele costuma desinvestir de 12 a 15% do patrimônio no ano, que vendeu quase 771 milhões de reais nos últimos 3 anos, ou seja, R$ 4,48 por cota. A valores, na média, 27% superiores ao laudo, ou seja, superiores ao seu valor patrimonial. E se esse cara que distribui esses dividendos, você não vai ver esse retorno na cota do fundo, não olhando aqui em fontes gratuitas como o Google Finance. Então, qual é a grande pegadinha aqui? A pegadinha é acreditar que, pelo fato dos proventos saírem da cota, fundos imobiliários não servem, ou ainda pensar que, poxa, eles estão sempre caindo porque o dividendo sai da cota, então olha só a variação da cota, e aí parece ter uma desvalorização, quando na verdade houve uma valorização. Exemplo aqui, o BTGLG11 teve uma valorização nos últimos 12 meses de 1%, ok? Abaixo da inflação nesses últimos 12 meses. Mas a gente está falando, de novo, de um exemplo que o gestor costuma fazer vendas superiores ao laudo de avaliação, em que o valor patrimonial do fundo é medido pelo laudo de avaliação e o fundo é vendido com desconto em relação ao valor patrimonial. Ou seja, só pelo fato dos fundos imobiliários estarem performando mal há 12, 36, 60 meses, os investidores estarem de fato muitas vezes frustrados com isso, eles pegam uma verdade, que é o dividendo sai da cota, interpretam aquela verdade como se fosse o fim dos tempos. E não é assim. Se tu olhar para a floresta e não só para a árvore e olhar para o desempenho do mercado de fundos imobiliários num período maior e considerar o reinvestimento de proventos, o que tu vê é um bom investimento. Pegar aqui uma estratégia de comprar os fundos imobiliários mais líquidos da bolsa, nos últimos 20 anos, essa carteira aqui com reinvestimento de proventos rendeu 12% ao ano, descontado da inflação, cerca de 6% ao ano acima da inflação, tendo, é claro, risco, tendo caído em crises, mas, por exemplo, transformando o investimento inicial de 250 mil com aportes de R$2.000 por mês em mais de R$2.400.000. Então o cara começou há 20 anos, hoje consegue ter uma renda passiva estimada em 12 mil por mês. A curva de crescimento dessa carteira, linha azul desse gráfico, é bem superior ao CDI e ao Ibovespa no período. E há um crescimento constante aí dos proventos distribuídos na mão desse investidor. E aí você pode pensar, poxa, então, Ramiro, o negócio é investir tudo em fundos imobiliários? É lógico que não. Nenhum cliente nosso aqui do clube investe tudo em fundos imobiliários, todo o seu patrimônio. Os clientes mais arrojados, com as carteiras mais arrojadas, investem 1/3 da carteira em fundos imobiliários, uma carteira de 15 fundos. Agora, o ponto é você não demonizar uma classe de ativos ao interpretar de forma errada um fato, que é sim que o dividendo sai da cota. Porque no limite você tem que olhar para o que está por trás do código. E o que está por trás do código de um fundo imobiliário é uma carteira de imóveis ou de recebíveis imobiliários diversificada, sendo vendida abaixo do valor patrimonial, com os gestores muitas vezes vendendo os seus ativos acima do valor patrimonial. Então não parece coerente a gente demonizar toda uma classe de ativos por conta disso. Essa é a minha opinião, comenta aqui a sua. E se você é um investidor que tem pouco tempo para tomar decisões de investimentos e que não tem tanta segurança nas decisões tomadas, então aperta aqui e bora agendar uma conversa. Tenho certeza que a gente vai te ajudar bastante. Ou aperta aqui para assistir um outro vídeo no YouTube. Era isso, um grande abraço e até mais.